Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel, estou muito feliz por estar aqui e junto comigo está o Márcio Guedes. Márcio, seja muito bem-vindo. O Márcio, ele é líder dos jovens aqui da nossa igreja, casado com a Priscila, e ele tem uma história de vida muito bonita que daria até um livro, né, Márcio? Isso. Daria Obrigado, até um Adriana, livro. pela receptividade aqui com a equipe aqui. Os meninos estão ali atrás, eles gostam de ser falados, mas estão ali. O Érico, o Guilherme, Depois a gente o fala o nome Luiz, deles. tá todo mundo aí. Obrigado Isso pelo aí. convite, Adriana. Eu que agradeço, Márcio. Márcio, eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, do início. Você nasceu em um berço cristão? Não, eu não nasci no berço cristão não, mas em 2002 a minha família se converteu. É que o podcast ele começa antes do podcast mesmo, né? A gente estava conversando aqui que em 2002 eu me converti junto com a minha família. Meu pai foi o último a se converter. E de lá para cá a gente tem realizado uma trajetória muito boa, graças a Deus. Nunca me desviei. Quando eu vim para Jesus mesmo, eu fiquei, permaneci, sempre na Batista. E estamos aí para contar grandes histórias, grandes casos, que algum momento a gente vai dar risada, outro momento vamos chorar e vamos... Mas o importante é que estamos com Jesus aqui e vamos permanecer com ele até ele voltar ou até a gente ir para o céu, né? Isso aí. E aí, você é casado com a Priscila, você conheceu ela na igreja? Sim, casei com a Priscila, conheci ela na igreja. A primeira vez que eu vi ela no culto de jovens. No culto de jovens sempre tem alguma referência comigo, alguma experiência comigo. Eu vi ela pela primeira vez em 2007, na Igreja Batista de Vila Joaniza. E aí eu estava com um amigo do lado, automaticamente quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei pro meu amigo, eu vou casar com aquela menina ali, com aquela moça ali. Meu amigo deu risada e 2 anos depois eu estava ficando noivo. Mais 2 anos nós casamos e estamos aí para completar esse ano de 23, 11 anos de casados. Caramba, 11 anos. 11 anos. E vocês já passaram por muitos perrengues? Já, quem não O passa que você tem para compartilhar com a gente? Eu já perdi a memória, fiquei 2 dias sem qualquer tipo de lembrança, memória. Foi como resetar um computador, um aparelho eletrônico, um PC. Mas assim, do nada? O que aconteceu? Não foi literalmente do nada. Eu estava trabalhando no banco, eu trabalhava na HSBC, e aí eu tive um colapso nervoso, fui levado para o hospital, e dentro do hospital eu tive um outro colapso, que foi nesse colapso nervoso que eu perdi a memória, e aí os médicos falaram para minha esposa que literalmente eu poderia ter a recuperação da memória em 2 horas, 2 dias, 2 semanas, 2 meses. Meu Deus. E literalmente assim, eu perdi a memória. Minha esposa chegava para saber quem eu era, né, perguntando se lembrava de mim. Eu falei, não lembro. Meus pais, minhas irmãs, eu não lembrava de nada, literalmente. E aí depois de 2 dias, eu tive literalmente aquele filme passando na minha frente, na minha cabeça. E aí eu dei um pulo na cama. Quando eu voltei, eu já tinha recuperado a memória novamente. Meu Deus. Foi colapso nervoso. Engraçado. Mas você estava passando nervoso no trabalho? Não, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, abraçando muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje eu não faço isso como eu fazia naquele tempo, né? Eu costumava não abraçar muitos projetos. Hoje eu não posso mais fazer isso em questão de saúde, em questão também de 2019 para cá. Mas eu tinha esse problema, esse defeito de não falar não para as pessoas e para as coisas, para os projetos. E aí acumulava muitas coisas para fazer, muitas funções. E acabou que foi acumulando, até que eu tive esse colapso nervoso. Foi foi a mão de Deus te parando um pouquinho, falando, opa, vamos parar. Os médicos falam que o colapso nervoso foi um sistema de defesa do corpo. Que aí o corpo ele tem suas reações e para mim, no meu caso, foi a perca da memória. Meu Deus. Inclusive lá no hospital que a gente estava, vários neuros, vários clínicos gerais, vários hospitais de várias especialidades ao redor, perguntando o que estava acontecendo. Fiz um check-up. Fez exames gerais, não faltou nenhum tipo de exame. E foi literalmente isso. Vai para casa, não receba ninguém, deixa ele descansar. Deixa literalmente descansar o corpo, a mente, porque a qualquer hora pode voltar, como também pode demorar um pouquinho. E graças a Deus, dentro de 2 dias... Foi rápido, né? Graças a Deus. E assim, eu fiquei
Fiquei literalmente uma criança sem noção de nada. Até para se alimentar, eu perguntava o que precisava fazer, até para tomar banho. Coisas necessárias que um ser humano hoje sabe de qual é salteado, eu não sabia. Que barra, hein? Que barra. E aí todo mundo preocupado dentro de casa, com medo também. Estresse, né? Tem um momento de tensão ali na família. E aí, logo depois disso, veio o seu diagnóstico de câncer ou... Não, demorou um pouquinho. Demorou um pouco. O diagnóstico de câncer foi em 2019. Eu já estava... Engraçado que nós estamos conversando aqui, dando risada, né? Hoje a gente pode dar risada desses fatos, né? 2019... Conta pra gente como que foi o início, assim, como que você descobriu. No começo do ano, eu comecei a sentir dores no meu estômago. E eu sempre pensava que era justamente por ser uma pessoa, assim, bastante ativa, falante, comunicativa, né? Eu pensava que era uma coisa de emocional. Eu estava desempregado, não tinha convênio para qualquer tipo de consulta, só no hospital público. E eu fiquei postergando uma ida ao médico, postergando. Como todo homem, né? O homem não se cuida dessas questões, né? E aí eu comecei a trabalhar, e aí teve momentos na minha vida, de janeiro de 19 até junho, até metade do ano, que eu ia no banheiro mais ou menos umas 10 vezes por dia. Nossa. E eu evacuava. Teve dias de eu sair do banheiro e o sangue, eu andando assim, o sangue literalmente se arrastando no banheiro. Nossa. Fazendo tipo um caminho. E eu preocupado, sem saber o que era. Não comuniquei para ninguém, nem a própria esposa, a Priscila, eu comuniquei, porque eu estava desempregado, não queria demonstrar... Coisa de homem, né? Não queria demonstrar fraqueza. Sofrer calado. Ou passar por mais esse perrengue entre tantos outros perrengues que nós passamos na vida, né? E aí eu arrumei serviço, registrado, já com convênio, tudo bonitinho, todos os benefícios. E aí no dia da minha apresentação aqui na igreja, no dia 20... Acho que foi em junho, não lembro a data exatamente, em junho, no final de junho, eu pedi um remédio aqui para o pastor Hugo, um Buscopan, ele me deu Buscopan, eu tomei, e ele falou, você amanhã tem que ir no médico, porque não é normal. Eu acho que até hoje que o pastor Hugo foi a primeira pessoa que teve acesso a essa informação, acesso a essas coisas que eu estava passando. E aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, está acontecendo isso. Conversei com o pastor Hugo, nós conversamos e aceitamos ali que eu ia no médico amanhã, e amanhã eu vou no médico. Então tá bom, você vai no médico amanhã e vamos ver o que vai dar. Cheguei lá no médico, expliquei toda a situação para ele que estava passando, da frequência de ir ao banheiro e as dores abdominais, tudo certinho. Ele falou assim, vamos fazer um check-up geral e ver o que está se passando. Um check-up geral mesmo, de ponta a ponta do seu corpo, assim, todas as questões de exames. Fiz todos os exames de imagem, de sangue, tudo que era necessário. Quando eu voltei para falar com ele novamente, para ele dar o diagnóstico, já tinha um outro médico lá. Que eu nunca me esqueço o nome dele, Dr. Tibério, um pernambucano. Ele chegou lá e falou assim, Márcio, prazer, meu nome é Tibério, senta aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo. Já me levou para perto do computador e me falou, tá vendo essa massa aqui? Como se fosse aqui, né? Tá vendo essa massa aqui, essa bola aqui? É um câncer. Nossa. Que tende a ser maligno. Ele tem 90% de ser maligno. E amanhã você vem aqui com todos os seus familiares, que nós vamos detalhar para você como que será o seu tratamento. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte, eu vou morrer? Aí ele falou assim, não, você não vai morrer. A medicina avançou, as tecnologias avançaram, nós não vamos nem precisar te abrir. Porque se esse câncer fosse descoberto em você no começo da década de 70, no final da década de 80, você teria apenas 3 meses de vida. Como a medicina avançou, a gente não vai nem te abrir, vai ser por vídeo, por aspiração. E se você seguir o tratamento todo, você vai viver normalmente. Vai ter algumas restrições que você vai ter que tomar cuidado agora nos próximos 5 anos, mas você vai viver normalmente. Vai praticar esportes, vai viver naturalmente. E eu saí do hospital, nesse dia eu não fui de carro, eu fui sozinho, no transporte público. Eu me lembro que eu entrei dentro do ônibus e comecei a chorar. Nossa, porque eu imagino. Imagina só, um filho seu contar isso para você, seu esposo contar uma coisa dessa para você ao chegar em casa. Como é que eu ia contar?
como é que eu ia dizer que que eu tinha um câncer maligno no intestino grosso, que é o famoso câncer de cólon, né? Uhum. A gente viu agora recentemente tantas pessoas importantes, o Pelé, o Dinamite, com o diagnóstico de câncer de cólon, né? O câncer de sigmoide. Que naquele É um câncer tempo comum. é o segundo maior entre os homens. Só perde pro de próstata. Tá. Tá? E ele é do tamanho de um limão galego. Ele estava parado lá. Graças a Deus ele não estava tomando espaço nem se multiplicando e tomando outros órgãos. O rim, outra parte do estômago. Ou do corpo mesmo, né? E eu cheguei em casa, contei para minha esposa, chamei meus familiares e eu falei, ó, amanhã temos que ir lá. Aí foi todo mundo, né? Meu pai, minha mãe, minha sogra, minha esposa. Nós fomos lá para o hospital, fizemos um outro exame no mesmo dia, no mesmo local do hospital, no mesmo hospital, aliás. E aí o médico falou, ó, é maligno. Vamos marcar cirurgia. Nunca me esqueço da data da cirurgia, dia 21 de agosto de 2019. Tiramos 3 centímetros para cima, 3 centímetros para baixo do estômago, ali do intestino, do intestino grosso. E aí coloquei 3 grampos aqui, 3 grampos aqui. O meu intestino hoje ele é menor do que os outros, do que uma pessoa normal. E ali eu voltei para casa com umas bolsas dos 2 lados, um cheiro horrível no corpo. E foi isso. E como que foi o tratamento? Você teve que fazer químio? Tive que fazer químio. Por quanto tempo? Eu me lembro que minha químio começou basicamente no mês de novembro de 2019, porque nesse mesmo período que eu estava fazendo, que eu descobri o câncer e tudo, eu e minha esposa, nós estávamos em tratamento para que ela pudesse engravidar. Nós estávamos passando no urologista, lá no Instituto Pérola Baito, que tem um instituto lá de reprodução humana, porque nós não estávamos conseguindo engravidar por vias naturais, né? E aí nós tivemos que comunicar isso para o doutor lá do Instituto Pérola Baito. Ele falou, olha, antes da primeira sessão de químio, a gente tem que retirar os seus embriões e congelar. Porque depois que começar a primeira sessão de químio, fica muito difícil. As chances são mínimas. Voltei no urologista, do Dr. Tiago Kenji. Um abração para ele aí, que até hoje me acompanha. Até hoje tenho contato com ele, tem o WhatsApp particular dele, porque a gente tem que ser acompanhado ainda. Sim. Ainda tem 2 anos ainda de acompanhamento, dos 5 que tem, né? Falei, doutor, tá acontecendo isso. Eu preciso de um tempo para poder fazer essa retirada dos embriões. Tá bom. Só que não pode passar de novembro. Isso em setembro. Não pode passar de novembro, porque se a gente ficar protelando, pode acontecer alguma coisa de voltar de alguma maneira, e se volta, a tendência é que seja muito mais violento do que no primeiro instante. Nossa, meu Deus. E aí, deu uma cartinha para mim, voltei lá pro doutor, lá do Instituto Pérola Baito, o urologista, vamos fazer retirada. E aí, na primeira vez, estou lá eu, como Deus quis que a gente viesse ao mundo. A gente conta isso, depois a gente fica dando risada, né? A gente perde a dignidade um pouquinho, Perde a né? dignidade um pouquinho, fica lá com os estudantes de medicina, o doutor lá para supervisionar eles. E aí nós conseguimos tirar um espermatozoide só. Um espermatozoide. E a qualidade, e além de ter que tirar os espermas, os embriões, precisa ser de boa qualidade, fortes. E esse não estava com a qualidade muito boa. Tanto é que nós até tentamos fazer inseminação também na minha esposa, porque também tem que tirar os óvulos dela, levar para o laboratório, pegar os 2 e fazer o processo lá, né? Tá. E aí eu saí tão crente que a minha esposa estava grávida naquele dia que eu já estava preparado para tudo. Já estava comprando um enxoval. Já estava comprando tudo. Acabou que não deu certo. Não foi permissão de Deus para que pudesse acontecer naquele momento, a Priscila ficar grávida, porque já era um sonho nosso. A gente já tinha nome, já tinha todos os nomes estipulados das crianças, né? Porque nesse processo do FIV, que se fala, né? Fertilização in vitro, a chance de vir 2, 3 é muito maior do que um processo natural. Tem casos aí que vem 3, 4 meninos de uma vez só, né?
Não deu certo. Isso estava em outubro. Meu prazo já estava se acabando para a primeira químio. Voltamos no Dr. Tiago, pedimos mais 3 semanas, voltamos no urologista e ele falou, dessa vez eu vou preparar você muito bem, vou tacar vitamina em você, vou fazer uma dieta aqui para que você possa ficar forte e para que os seus espermas possam ficar fortes, cada vez melhor e mais forte. Obedeci de ponta a ponta o que ele me passou, até mesmo a minha esposa é nutricionista, né? Então ela tem as maneiras dela lá de deixar a pessoa bem, né? Já tinha todas as vitaminas certas. Todas, suplementos, vitaminas, caldo de feijão, suco de melancia, um monte de coisa. E aí voltamos. O processo, tiramos 9 embriões. Puxa! 9 embriões e todos bons. Se eu não me engano, a classificação que se chama, quando é bom, é AA, que é bom mesmo. Eles estão congelados, junto com os ovos da minha esposa, estão congelados, e a qualquer momento a gente pode voltar lá para fazer a inseminação. Ainda está nesse processo ainda. Vocês estão aguardando. Aguardando. Mas por conta da sua saúde, você quer esperar? Teve pandemia, nós entendemos também que pelo processo que nós estávamos passando de quimioterapia, não era um momento adequado, porque quimioterapia, eu estou bem aqui agora, emocionalmente bem, daqui a pouco meu humor altera, e é muito tenso, muito tenso. Deixamos lá no Instituto, Pérola Baito, beleza, voltamos. Aí em novembro de 2019 eu comecei a fazer a quimioterapia. A primeira vez que eu fui fazer a quimioterapia, eu voltei para casa tão ruim, que eu não conseguia fazer isso aqui com o meu braço. Fiquei literalmente prostrado na cama. Você chegou a perder cabelo? Não cheguei a perder, mas eu fiquei literalmente verde, as minhas veias saltitando assim, quase para fora, branco. Eu sou branco, mas eu fiquei mais branco ainda. Muito branco. A primeira quimioterapia foi muito, muito forte. Foram quantas, Márcio? Foram 12 sessões a cada 2 semanas. Então, quando eu voltava da químio, aquela semana para mim era muito ruim, porque é veneno dentro de você, é química mesmo assim, muito forte. É forte, né? É fora do normal de um corpo de um ser humano, muito forte. A químio ela tem branca, azul e vermelha, que são as mais, essas que literalmente você perde o cabelo, a azul e a vermelha. A minha era branca, mas mesmo assim não estava no meu costume de um qualquer cidadão com saúde perfeita receber aquilo. Tanto é que nas primeiras químias eu me lembro muito bem que o hospital ele dava o almoço pra gente. E eu sentia aquele cheiro, eu vomitava, voltava para casa vomitando. E eu me lembro muito bem que eu pedi para meu pai, a partir dessa química aqui, pede para que não venha nada para cá, porque senão o cheiro é insuportável. Você sente assim uma coisa assim fora do comum. Nossa. O tempero, o gosto do sal, o gosto do tempero na comida, você sente. Tanto é que depois de um tempo, eu estava trabalhando, uma mocinha do meu trabalho comprou uma marmita, eu literalmente assim fui pro banheiro vomitar, porque eu senti, passou assim no meu... Nossa, e até hoje você ainda tem essa lembrança? Algumas coisas. Quando o tempero é muito forte, eu passo um pouquinho mal ainda. Ainda sinto. Tá. E aí hoje, como que está a sua situação? Hoje você está curado? Estou curado. Faço acompanhamento a cada 6 meses. A cada 6 meses eu vou lá no hospital, pego a guia receituária do Tiago, faço os exames, retorno com ele vê, passa o diagnóstico, tá tudo certo, tá tudo bem, continua com a sua dieta aí, evitando guloseimas, evitando gordura. Graças a Deus, depois que eu fiz as minhas 12 sessões de quimioterapia, eu nunca precisei voltar para fazer uma outra sessão, porque pode acontecer. Tá. Pode acontecer. Eu tive que fazer uma cirurgia para colocar o catéter, porque a quimio ela é feita através do catéter, né, que vai diretamente para o local da cirurgia. Fiz uma cirurgia para colocar e uma cirurgia para retirar, que é outro estresse mais tenso ainda também, que não é fácil. Nenhum ser humano, eu desejo que passe por isso. Eu fiquei também, durante esse processo também, eu tive um acidente doméstico em casa, mexendo no meu carro, no qual a água do carro foi no meu rosto. Eu tive queimaduras de grau 3, fui parar na UTI,
Meu Senhor, enquanto você estava no tratamento. Enquanto eu estava no Mas, tratamento. rapaz, você deu Dei trabalho para sua né? esposa. Eu dei tanto trabalho Mas que... e como que você lida com isso? Você tira de letra? Como que você lida com o medo? Você tem medo? E se voltar, passa isso pela cabeça? A gente sempre tem medo, né? Eu não posso falar aqui que eu passei de boa e fui vencedor, assim, que não teve momento de tristeza e de choro. Teve, naturalmente, como qualquer um. A gente não é super-herói. Longe de mim de passar aqui uma imagem de super-herói. Para você ter ideia, no primeiro quimioterapia eu voltei e eu pensei que eu ia Querendo desistir. partir, porque você prostrado numa cama verde, um varapau verde, literalmente, assim, as veias lutando para fora. Tanto é que minha mãe da Assembleia de Deus levou as mulheres do coque lá em casa, fizeram oração, e aí já fez esse processo não é para morte, Deus já usou as vasas lá, as irmãs da Assembleia de Deus, e ali eu fui tendo a certeza de que não iria passar de uma simples não, né? Uma complexa doença, um complexo processo. Eu me lembro muito bem que quando eu voltei da UTI, que eu acordei, a minha esposa estava do meu lado lá, né? E eu falei para ela, olha filha, se você quiser ir, pode ir, tá liberada. Eu agora literalmente sou um dependente, só tenho meus pais, sou um lixo, fedendo, o rosto literalmente, hoje dá para ver o rosto aqui, Guilherme de vez em quando tira meu sarro, que eu sou bonito assim, dos olhos verdes, mas naquele dia da queimadura de grau 3, ficou irreconhecível. Meu Deus, Márcio. Eu ainda estava com catéter, eu ainda estava com alteração de humor, porque tinha que sair da UTI, 2 semanas depois tinha que fazer químio. E aí foi quando eu descobri a mulher que eu tenho. Ela falou, não, vou ficar com você. Você lembra do dia dos votos, do casamento? Na saúde, é na doença, é rico, é pobre, é com nada, com tudo. E ali foi o momento que eu falei, essa mulher é para mim mesmo. Amém. Essa mulher tá aí para estar comigo, para caminhar daí até a eternidade, né? Ou Jesus voltar, né? Ou cada um chegar à sua hora. E você, na nossa conversa anterior, a gente tinha falado sobre um episódio também que você teve de suicídio. Como que foi isso? Porque no processo é muito desgastante, é estressante. Como eu disse para você, a químio deixa você num estádio de humor muito alterado. Um dia você está feliz, sorridente, contente. Eu me lembro que eu vinha para a igreja aqui, junto com o pastor Elion, cuidar dos adolescentes, e para mim era uma felicidade enorme, gigante, porque nós vínhamos para cá. Naquele tempo nós tínhamos atividade aqui na quadra, perto da igreja aqui, e para mim era um máximo. Talvez os adolescentes nem saibam disso. Eles mais me ajudavam do que eu ajudava eles. Então era bacana. E nesse tempo você altera muito o humor. Muito. E eu fiquei literalmente dentro de casa, de segunda a sábado, porque eu não poderia sair para fora, porque eu tinha medo de pegar uma gripe, e a imunidade do corpo baixar, pegar um outro tipo de doença. Eu fazendo químio, super debilitado. E Mas aí, você estava trabalhando na... Não, afastado. Não afastado. Todo o tempo eu fiquei afastado. Quando a pandemia chegou, eu já estava afastado, eu já estava isolado há muito tempo. Eu não podia estar no meio do povo, eu não podia estar no meio de um público grande, enorme. Eu estava literalmente afastado. E aí foi quando o emocional, em certos momentos, abalou. Sim. Eu fiquei deprimido, fiquei muito triste. Teve um dia que teve um tempo que eu não estava conseguindo orar a Deus, verbalizar como a gente está conversando aqui com você, né? Porque eu sempre tive um diálogo muito sincero, muito verdadeiro com Deus. Eu falo com Deus hoje dirigindo o meu carro. É um amigo, né? E aí, nesse tempo, o meu médico, o Dr. Tiago, falou, olha, procura um psicólogo, você precisa desabafar, você precisa conversar com alguém de confiança. Foi aí onde surgiu o pastor Dimas. Eu pedi um horário aqui para ele, vim aqui na igreja na semana. Pastor, preciso conversar, preciso colocar para fora. Eu não estou conseguindo orar a Deus, não estou conseguindo verbalizar, colocar as coisas para fora com Deus. E aí o pastor Dimas, com aquela sabedoria enorme dele, né, um amigo, falou, ó, fica em paz, Deus te conhece, sabe o seu coração, sabe esse momento que você está passando. Não se cobre quanto a isso, não fique se punindo quanto a isso. Na hora certa as coisas vão acontecer.
na hora certa as coisas vão fluir. E ele orou por mim, me recebeu, nós ficamos aqui mais ou menos 2 horas conversando, literalmente como um filho e um pai, ou um aprendiz E e que um bom, mentor. né, que você conseguiu fazer isso, porque tem muitos homens que, né, trava. Sim. Às vezes não fala nem para a esposa e tu Homem fica tem lá essa se fazendo de dificuldade. forte, né, de super-homem. O homem tem essa dificuldade enorme. E aí, por um período eu fiquei muito bem, mas aí eu voltei a trabalhar. Logo depois, a empresa que eu trabalhava lá perdeu o contrato que nós tínhamos de trabalho, eu fiquei desempregado. Passei pelo Covid, a depressão bateu de novo. Eu tive, por 2 vezes, perto de tirar minha vida, cometeu suicídio, onde que Deus literalmente assim salvou minha vida e me mandou meu pai, por 2 vezes, lá em casa, batendo na porta de casa. Nossa. Literalmente, assim, eu estava prestes a cometer o suicídio e o portão lá de casa, meu pai, Márcio, gritar por 2 vezes. E o meu pai, durante todo esse processo, ele ia lá em casa todos os dias. Todos os dias. Às vezes ele nem ficava nem 30 minutos, nem 1 hora. Ele ia lá só para ver como é que eu estava, o que eu estava fazendo, servir de companhia. E assim, durante a quimioterapia, Lucas também, meu cunhado, meu pai foi 6, foram 12. Meu pai foi 6, o Lucas foi 6. Você nunca foi sozinho? Nunca fui sozinho, não podia ir sozinho. É um cuidado, né? Cuidado de Deus, né? Com a sua vida. E foi muito legal porque, assim, quando a gente ia, parece que eles entendiam o meu processo, porque a gente brincava, dava risada. Eu me lembro bem que, no tempo da pandemia mais dura, que não tinha ninguém na rua, o Lucas estava dirigindo no carro e nós vimos um palmeirense na rua. O Lucas é palmeirense, né? Ele gritou, Palmeiras, vai pra casa, tá na pandemia. E eu, mano, você tá louco? Aí ele começou a dar risada, começou a brincar um com o outro. Eu me lembro que o Lucas, numa certa ida à quimioterapia, eu saí do hospital ruim. Falei, Lucas, eu vou deitar aqui atrás do carro, vou deitar porque eu não tô aguentando ficar em pé, eu não tô suportando meu corpo. Aí chegou lá na garagem de casa, ele me pegou no colo, colocou lá na cama. É difícil, né, Márcio? E é nessas horas que a família chega e abraça. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu me lembro que uma vez eu fui para casa da minha sogra e a gente estava todo reunido lá e eu falei, gente, eu tenho uma coisa para falar aqui para vocês. Eu quero agradecer por todo o amor que vocês têm me dado, têm me recebido, têm mostrado para mim, não somente em palavras, porque é fácil chegar com palavras nesse momento, mas com atitude é diferente. E é nessas horas que a gente vê realmente quem está do nosso lado, né? Nessas horas que é a família. É a tá. família. Eu fiz várias ligações para várias pessoas para ir comigo na quimioterapia, mas sempre era Lucas e meu pai, que estavam ali para me ajudar. Muitas vezes eu pregava o tetoscópio, como é que chama aquele aparelho do médico? Estetoscópio. Estetoscópio, não sei o nome, gente. E tinham lá dentro da quimio, eu brincava com meu pai, e ele brincava comigo, a gente tirava foto, mandava para a família, olha, tá tudo bem, estamos chegando em casa. Minha mãe por diversas vezes falou, não coma lá, não se alimente lá no hospital, porque a comida lá você vai enjoar, vai vomitar. Venha para casa, eu vou fazer uma comida caseira, de acordo com o que você precisa ir. Então, foi muito bom. A igreja também abraçou. Eu me lembro que eu fiz aniversário de 2019. Eu fiz a cirurgia dia 21 de agosto. Dia 26 de setembro eu estava fazendo aniversário. O pastor Dimas foi lá na minha casa, orou por nós. Ele esteve lá. Nós fizemos uma festinha lá em casa. E todo o tempo a gente estava lá. O pastor Hugo também sempre perguntando se estava tudo bem, como é que eu estava. E diante de tudo isso, você resolve, então, escrever um livro, é isso mesmo? Contando aí o que vai ter nesse livro. Esse livro Conta aí, pra gente. Eu estou escrevendo ele, na verdade, desde 2019, todo o processo. Porque um amigo meu falou, escreve. Vai escrevendo aí. Uma hora, salva, deixa no computador, uma hora você vai usar para alguma coisa. E aí agora, nesse ano de 22, eu fui no Eleve, o Gui tá aqui, vai lembrar desse dia. O Marcos Madaleno, ele fez uma ação lá com jovens, e eu fui lá na frente, ganhei o livro da mão dele, e esse livro, o Creative-se,
que é do pastor Marcos Madalena, pastor de jovens da Igreja Batista da cidade, ele fala muito de criatividade. Inclusive, uma das frases maravilhosas que tem no livro é "Viva o extraordinário de Deus". E aí foi onde eu tive essa ideia. O meu livro está aqui. Eu vou trazer de novo, escrever mais um pouquinho. Hoje eu tenho, o livro já está pronto com 90% de todo o livro. Tem quantas páginas? Eu já tenho 90 páginas escritas. 90 páginas escritas. O prefácio está sendo escrito, já foi escrito pelo pastor Dimas. O pessoal aqui da igreja alguns já abraçaram, vão escrever alguns endossos. Olha, o Guedes é assim, o Guedes é assado. A capa é fantástico do Guilherme que está aqui. Já tem um nome ou vamos guardar? Vamos deixar para depois. Eu quero divulgar aqui na igreja, o Dimas já sabe. E vai ser online? Vai ser por alguma editora? Como é que a gente vai ter acesso a esse livro? Teremos ele físico e teremos ele em e-book. Pela Amazon, os grandes livrarias aí que tem e-book. Eu tenho duas opções de editoras. Tem uma editora que está abraçando mais, só que eu preciso entender um pouquinho mais, e tem uma outra que não está abraçando tanto como essa outra. Eu preciso entender qual Deus vai mandar a gente publicar o livro. Eu devo publicar ele aí no começo de março, ou até mesmo em abril aí. Bacana, muito corajosa. Essa atitude. Esse vai ser o primeiro livro, porque no subtítulo dele está escrito Uma Jornada. Esse primeiro eu vou contar a história do câncer, vou falar um pouquinho também sobre o Ministério dos Jovens aqui da igreja em 2022. E eu tenho tanta fé que eu vou ser pai. Amém. Que vai vir um segundo para contar esse fato. E depois a gente vai continuando a jornada aí, em uma jornada, né? Sim, então esse primeiro vai ser especificamente sobre contar sobre o câncer que eu tive, sobre o Ministério de Jovens. O segundo sobre a paternidade, os nomes das crianças, os fatos que aconteceram. Vai vir trigêmeos, hein? Tá preparado? Olha lá, hein? Vamos lá, né? Se Deus quiser, Deus permitir, a gente está aí preparado. Eu tenho muita fé. Não tem um dia que eu não levanto, que eu levanto os meus olhos, abro os meus olhos, que eu não tenho certeza que um dia eu vou ser pai, que a Priscila vai ser mãe, que nós vamos ter aí 3 filhos, e nós vamos 2 filhos ou um filho, e as nossas flechas estão espalhadas aí pelo mundo. Sim, eu acredito que se você tem esse sonho, né, esse desejo, é porque Deus também tem. Sim. Né? Senão ele tiraria do coração. Sim, né? Com certeza. Você falou sobre os jovens, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do trabalho com os jovens. A gente tem quantos jovens aqui na igreja, Márcio? Hoje essa massa de jovens corresponde a mais ou menos 150 jovens na igreja. Desculpa aí, qual que é a faixa etária? Assim, antigamente a gente tinha um público mais seleto, né? Uma idade mínima e uma idade máxima. Mas hoje a idade mínima é 17, 18 anos. Eles saem daqui dos adolescentes com a Renata, os teens, e começam a estar com a gente. Tá? E hoje nós temos 3 públicos, eu diria, dentro do próprio jovens. Nós temos o jovem de 17, 18 até 25 anos, nós temos de 25 até os 35, e nós temos os jovens mais maduros. Tanto é que no próprio grupo de discipulado, nós temos um discipulado específico para essas idades. Nós temos o discipulado com a Andressa, que é os jovens mais novinhos. Nós temos os jovens de meia idade, ali de 25 para frente, que já trabalham, já tem sua formação comigo. E nós temos um outro discipulado de jovens já que são casados, mais experientes, já são formados, até mesmo já trabalham na sua área de atuação, como o Luiz, que está aqui com a gente. E aí vai até que idade? Hoje nós temos Esses jovens, mais maduros? Os mais maduros até 37, 38 anos. Opa, quase que eu chego lá, quase hein? Que você chega quase aqui que eu com a chego gente. lá. Mas você é uma jovem. A jovem senhora, né? A jovem senhora. Né? E como que é o trabalho? Quais os principais desafios? Porque eu acredito que devem ser muitos, né? Porque a vida do jovem não está fácil, né? Não. É muita pressão, é muita coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo. O primeiro desafio é ter uma liderança, uma gestão muito bem entrosada e engajada. Hoje nós somos capitaneados pelo pastor Hugo. O pastor Hugo é nosso pastor.
pastor de jovens. Aí tem o Henrique, na liderança dos jovens aqui mais atuantes. Nós temos a Marcela, que é comunicação. Nós temos a Tayana, que é da área de eventos. E nós temos o Lucas com a banda. Vocês têm várias frentes, então, Várias frentes. dentro do grupo de jovens. Isso. Mas essa é a equipe de gestão de liderança. Tá. Aí, hoje, todo pastor, todo líder de igreja sempre fala que... Eu já ouvi muito isso. Não é que fala. Eu já ouvi muito isso, que muitas vezes os jovens são o problema da igreja. Eu entendo que não. Eu acho que é o adolescente. Você acha que é adolescente? Eu entendo que não, que o jovem não é o problema, não é a dor de cabeça, não é aquele que vai causar muitos problemas. Muitas vezes o jovem é a solução da igreja, é a força da igreja. Porque esse jovem, ele vai ser o líder de amanhã. Ele pode ser o missionário de amanhã, ele pode ser o pastor de amanhã, ele pode ser um presbítero de amanhã. É verdade. Né? Sabendo direcionar ele, sabendo orientá-lo da melhor maneira, tendo um esquema de programa e atividades contextualizado para ele, ele vai saber se identificar com o trabalho da igreja, ele vai se identificar literalmente com Deus, com Cristo, e através do Espírito Santo de Deus ele vai se relacionar melhor, até mesmo com a Trindade e até mesmo com os seus irmãos da própria igreja, da congregação. Então eu não vejo essa dificuldade de que o jovem é o problema, de que o jovem tem dificuldade. Tá? Tem que ser atuante. Tem que ser atuante, porque os jovens de hoje em dia eles são muito à frente do seu tempo, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Muitos jovens pensam que sabem de tudo, na verdade não sabem, e aí a gente tem que estar ali atento a tudo, prestando atenção a tudo, na comunicação, como falar, como se comportar. E vocês abordam todos os temas, aqueles temas polêmicos, né? Como, por exemplo, sexo antes do casamento, Sim. Pornografia, drogas. Sim. Vocês falam abertamente sobre isso? Nós falamos abertamente mais no discipulado, porque no culto de jovens não tem como você parar para conversar sobre isso e abrir uma roda, é mais pregação mesmo. Mas no discipulado a gente aborda tema, não somente esses temas que você falou aí, como a pornografia, mas solidão, depressão, suicídio, escolhas, saiba escolher corretamente, tenha sementes plantadas, boas sementes plantadas, porque se você plantar uma boa semente você vai colher coisas boas, se você plantar coisas más, você vai colher coisas más. Jugo desigual, Sim. namorar uma pessoa da mesma fé é importante, saber escolher uma boa profissão daquela que você vai se identificar, não aquela que seus pais queiram que você seja, que eles querem, mas aquilo que você identifica, que você é apaixonado. Até mesmo a universidade, né? Porque Exatamente. hoje em dia até isso a gente precisa se preocupar. Sim, né? Sim, exatamente. Essa paixão por Jesus Cristo, esse amor por Jesus Cristo, essa intimidade, esse relacionamento com Jesus Cristo, a gente tem que ensinar e bater todo o discipulado com isso, todas as vezes com isso, essa intimidade, essa profundidade, não ficar apenas no raso. Eu tenho certeza que o culto de domingo, ele não te preenche. Você tem que ter um trabalho com os jovens direcionado para que ele não fique somente com o culto de domingo, com aquela oração de domingo, com aquela palavra de domingo, que ele crie. Meu grande sonho, meu grande objetivo sempre foi esse, criar a cultura jovem cristã, sabe? Quando ele foi escolher um filme na Netflix ou qualquer outro streaming, quando ele foi escolher uma série, ele pense 2 vezes se Jesus Cristo viria aquela série, assistiria aquela série, aquela música. Jesus desejaria escutar aquela música, aquele comportamento. Jesus teria esse comportamento. Jesus postaria esses stories ou esse status no WhatsApp. Ou ouviria tal música, Exatamente. né? Isso é um comportamento, é uma cultura que ela pode ser muito bem plantada nas igrejas e plantada no Ministério dos Jovens. Essa roupa, essa atitude. Jesus faria, sempre tendo Jesus como norte, porque ele é o pão da vida, ele é tudo pra gente, né? A verdade, a vida, tudo. É a direção certa, a direção correta, né? E você acha que é dessa forma que o jovem fica realmente na igreja, trabalhando dessa forma para o jovem se firmar na igreja? Sim, sim. Ele tendo uma experiência com Jesus Cristo também, tendo um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. A partir do momento que você tem esse encontro,
a gente aqui, eu sempre falo para o pastor Hugo, para o Henrique, nosso dever como líderes é entregar esse pacote todinho para ele, para que ele possa realmente ter um encontro real com Jesus Cristo. Porque se você for reparar muito bem na Bíblia, todos que tiveram um encontro real com Jesus teve sua vida transformada. Você pode ver, Pedro é um deles, Paulo, a história de Paulo ela é fantástica, eu gosto desses dois, muito desses, Pedro e Paulo. Eu gosto tanto que meu sogro se chama Paulo. Então, esses dois tiveram uma vida transformada. A partir do momento que você tem um encontro real, sincero, e você entende esse encontro que você teve com Jesus, você tem uma vida transformada. E aí você começa a andar nessa caminhada cristã. A caminhada cristã não é uma maratona de 100 metros rasos que o Bolt fazia em menos de 9 segundos. Ela é uma jornada. Sim. Ela é uma jornada. Tem dia que você vai levantar, oi Jesus, muito obrigado, eu estou bem. Tem dia que, oi Jesus, misericórdia, hoje não estou tão legal. Só pela graça. Só pela graça. Isso é ser cristão. É reconhecer que você é dependente de Jesus, sim, de Deus. Tá? Que muitas vezes não vai dar certo aquele plano. E aí você vai mais à frente agradecer por que não deu certo aquele plano. Em nenhum momento eu perguntei o porquê do câncer, o porquê das químios, o porquê de não poder engravidar a minha esposa no sentido mais normal de um homem e de uma mulher, de um relacionamento de casado. Não. Existe isso? Existe. Então vamos tentar de alguma maneira entender o propósito de Deus sobre isso. Como que nós devemos glorificar a Deus sobre isso. Entende? Então, eu acho que é isso, relacionamento com Jesus, essa paixão por Jesus. E é compartilhando também, né, o seu testemunho, né? Você consegue passar isso no seu trabalho, para as pessoas que estão ao redor, né? Você tem essa oportunidade, né, de compartilhar. Assim, eu vivo muito, e isso não é clichê, não é querer ser melhor que ninguém, não é forçar barra nenhuma. No meu trabalho, onde todo mundo sabe que eu sou crente, todo mundo sabe que eu sou cristão. A gente aprende todos os dias. Às vezes a gente erra. Aí, Jesus, errei aqui, pisei na bola aqui. Outro dia vai ser melhor do que esse erro. Porque a vida cristã também não é triunfalista. O próprio pastor Dimas fala sobre isso, né, com a gente, comigo, ele fala sempre. Guedes, a vida cristã não é triunfalista. Essa doutrina, essa fantasia de que tudo vai dar certo, o mundo teria as aflições, o mestre disse isso. Tem dias que não vai ser tão bom, mas vai ter dia que vai ser bom, né? Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde que virá meu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ele sempre vai estar ali. Basta bater a porta, falar com ele. Ele mesmo diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém me atender, eu terei com ele e cearei com ele. Né? Quer ter intimidade comigo? O próprio Jesus fala, vai, fecha a porta do seu quarto, e ali você conversa comigo no secreto. Porque no secreto que Deus está. Não é no meio da multidão, não é no meio do povo. Né? Sim. Por diversas vezes, Jesus ele se retirava do meio do povo, ia para o monte, ficar ali em oração, pensando, falando com o Pai. Da mesma forma é a vida cristã. E antes mesmo de passar por todo aquele sacrifício que ele passou na cruz, ele estava lá, lutando. Né? Pai, se possível, faça de mim. Porém, entre toda a vida, faça-se a tua vontade. Esse porém, toda a vida, faça a tua vontade, são as nossas lutas de hoje em dia. Às vezes está desempregado, às vezes passa por enfermidade, às vezes tem uma coisa ali na família que precisa ser ajustada, uma amizade ali que precisa ser ajustada. O que você considera assim, que é mais luta na vida do jovem, Márcio? Assim, na sua vida, né? Você é jovem também. Sou. Né? O que você mais... O que você mais sente, assim, o que você mais ouve, que compartilham com você? Qual que é a área mais vulnerável aí hoje, da até juventude? Mesmo pelo fato da pandemia e também questões emocionais. Tem dia que eles estão crente, firme, mais crente que o rei Davi. Mas também tem dias que eles estão tipo Barrabás, assim, sabe? Quase ali no... Difícil. As questões emocionais hoje são muito complicadas entre os jovens. Muito. Tem gente com distúrbio, tem gente com solidão, isso aumentou depressão, tanto, né? Aumentou bastante. O Brasil é um dos primeiros países do ranking mundial a
ter jovens assim, questões emocionais, questões de solidão, depressão, distúrbios que o distúrbio ele é tão louco, tão assim, que não é de Deus, que pode levar a pessoa à loucura, a perder Sim. sua própria vida ali com coisas. E não é falta de Deus, né? Porque falam muito, não, tá com Não. depressão porque tá longe dos caminhos. Não. Você sabe que né? a depressão é uma coisa solitária, calada, que é difícil até de lutar, porque a pessoa muitas vezes não consegue colocar para fora, expressar verbalmente. É verdade. Não consegue. Porque ela se sente incompreendida, né? Ela Às vai vezes tem matando vergonha, ali, tem calada, solitária, sozinha. Sozinha. Por isso que, depois que eu passei por tudo isso, eu me identifico muito com eles. Eu sei a dor deles. Muitas vezes tá ali. Eu passei metade de um ano, 6 meses, sangrando, evacuando no banheiro umas 10 vezes por dia, ali lutando contra a minha vontade, contra as dores. Então, eu sei o que é isso. Nós temos aqui na nossa igreja um jovem que ele tem uma experiência dentro do seu quarto, lendo a Bíblia. Ele encontrou Jesus sozinho, lendo a Bíblia no seu quarto. Então, Jesus está indo no quarto do solitário, resgatando esse jovem. Aí quando ele vem para o discipulado, ele compartilha isso com a gente, é motivo de alegria, é motivo de dar glória a Deus todos os dias com esse jovem. Toda vez que eu vejo ele aqui na igreja, eu abraço ele, lembro da história dele, e ele lembra também do momento que a gente recebeu ele no discipulado e abraçou ele, e está crente, está firme, está andando. Então, são questões emocionais. São questões emocionais. E o nosso inimigo, ele tem trabalhado muito nisso. Você não é capaz. Aquelas vozes, né? Sim. Você não é capaz. O impostor, né? Você não pode. Você não vai conseguir. Todo mundo te abandonou. Você está sozinho. Né? Então são as questões emocionais hoje em dia, que pega bastante. E aí a forma como vocês trabalham é sempre ali na palavra, ajudando nas atividades, fazendo o jovem trabalhar de alguma forma, se sentir útil na obra. Ele tem que se sentir inserido. A partir do momento que ele se sentir parte do negócio, que é o Ministério dos Jovens com todas essas atividades, ele vai se sentir importante, valorizado. Importante e valorizado, parte de uma comunidade. Porque hoje em dia todo mundo quer fazer parte de uma comunidade. Que comunidade é essa? Cristã, que confessa Jesus como Senhor e Salvador e que tem a Bíblia como prática de regra e fé. Então, ele entendendo isso, se fazendo parte disso, é fantástico, porque ele flui, ele começa a andar, ele começa a andar e florescer e multiplicar. Vem para cá, porque é uma coisa que no Ministério de Jovens acontece bastante. Jovem chama jovem. É impressionante. É verdade, né? Impressionante. A gente já foi mais novo, não que a gente seja mais... Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. A gente não comentava, vamos ali, porque ali tem um... É verdade. A recepção ali é bacana, aquele lugar é legal, o ambiente lá é legal. A gente não falava isso? Sim. A mesma coisa ainda funciona hoje. Olha, vamos naquela igreja, porque aquela igreja tem jovens bacanas. Jovens que sabem acolher, jovens que sabem amar, que sabem abraçar, que todo mundo lá saiba te ouvir. Não são jovens esquisitos, né, Márcio? Exatamente. Porque a gente, como cristão, às vezes a gente se sente esquisito. Esquisito. Né? Principalmente assim deslocado. Deslocado. Principalmente na juventude, né? Que tá todo mundo fazendo, né, aquilo e a gente não, tá lá se resguardando, tá tendo uma vida correta e a gente às vezes dá aquela, meu Deus, será que eu sou o único esquisito aqui, né? A gente começa a se eximir, não andar mais em comunidade, não fazer mais parte do processo todo da comunidade, né? E aí a gente começa a se sentir pensando que nós somos os culpados. Na verdade, não. Na verdade, nós temos que criar esse ambiente de comunidade, de abraçar. Um dos lemas aqui da igreja é amar, acolher e discipular. Não é? Então, nós temos que cumprir. Amar como Jesus amou, acolher como Jesus acolhia e discipular como Jesus discipulava. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso padrão. Jesus amava. Teve amor maior do que o amor de Jesus na cruz? Não teve. Não. Jesus, em algum momento, expeliu ou reteve algum daqueles que ele recebeu? Ele acolheu todos, até o próprio Zaqueu, a história mais fantástica que tem.
né? Até o próprio Paulo, a qual ele teve que derrubar o homem do cavalo lá e pegar ele para si, para fazer a obra que ele tinha na promessa de vida dele. Né? E discipular. Ele ensinou. Senta aqui, vamos conversar. Através das parábolas. Sim. Ele ensinava, discipulava. Discipulava tanto que uma certa vez Jesus já estava na glória. Meio-dia, Pedro e os seus próximos ali, os discípulos, estavam almoçando, tiraram aquele cochilo ali depois do almoço. Estava assim, dá para fazer. Vamos pescar? Eu gosto muito dessa história. Estavam indo pescar. Você é bom de Bíblia, né, Márcio? Você faz teologia? Faço seminário. Eles estavam indo pescar. Eu acho que Jesus, nessa hora, falou assim, eu vou ter que voltar e explicar tudo de novo. Ele veio, sentou lá. Foi naquele momento que ele perguntou, né, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Teve com ele lá, fritou um peixe. Ele teve que voltar a explicar de uma forma assim, diferente, né? Porque ele já tinha andado com os discípulos mais ou menos uns 3 anos. Os discípulos já tinham visto o sacrifício da cruz. Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha saído do túmulo lá. Tomé já tinha visto ele lá. Já pegado na mão dele. Ele já tinha subido aos céus. E em certo momento, Pedro disse, vamos pescar? Aí Jesus, como que ele vai pescar, meu Deus? O próprio Jesus falando para Deus, né? Como que ele vai pescar, pai? Ele tem que pregar, ele tem que acolher, ele tem que amar. Não é isso. Esquece pescaria, Pedro. Já foi o tempo de pescar. Essa história é fantástica porque mostra como que Jesus tinha uma missão para a vida deles. É a mesma coisa aqui com a gente. Nós temos a missão. Amar, acolher e discipular. Essa é a missão da Igreja Batista Ágape, da Igreja Batista Pedra Viva. Eu falo da Ágape, porque eu já passei pela Ágape, né? E essa é a missão de líderes e do Ministério de Jovens da Igreja. E já que a gente está falando aqui de Bíblia, tem algum jovem na Bíblia que você gosta sempre de citar nas suas mensagens, que te chama a atenção? Eu gosto de Timóteo. Timóteo era novo, ele tinha mais ou menos entre 15 e 17 anos. Ele era discípulo de Paulo. Ele estava em Éfeso, uma igreja difícil, porque o pessoal adorava muito a deusa Atena. E Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, a 1 Timóteo, a 2 Timóteo, auxiliando e dando um tutorial, literalmente um tutorial de como ser um pastor daquela igreja em Éfeso. Então é muito legal porque ele dá detalhe de como se comportar. Timóteo, como se comportar? É assim, assim, assado. Marido de uma mulher só, seja sóbrio nas palavras, abraça as viúvas. Então, essa carta de Timóteo e a vida de Timóteo também. Timóteo poderia fazer qualquer outra coisa na vida. Ele poderia ser um jovem, como qualquer um outro. No nosso tempo, ele iria fazer o quê? Ele ia maratonar todas as séries dos streamings. Ele ia para o shopping fazer compras. Ele ia para a quadra jogar bola. Não. Ele resolveu doar a sua juventude para uma igreja, para uma obra, para a obra missionária. Isso é fantástico, eu gosto muito de Timóteo. Timóteo, ele está aqui, Deus, a minha vida, a minha juventude, até mesmo a minha adolescência, né? Porque não existem estudos dizendo que foi aquela idade, entre 15 e 17. Né? Os teólogos não afirmam literalmente qual a idade que Timóteo tinha ali. Tá. E, Márcio, para a gente encerrar esse bate-papo tão gostoso, queria que você deixasse alguma mensagem para algum jovem que esteja aqui acompanhando o nosso podcast, seja um jovem cristão ou não. O que você teria de palavra? Eu teria uma mensagem muito legal e fabulosa. Venha para Jesus, seja curioso com Jesus. Ele é a fonte de vida, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu tenho certeza que se você se decidir por Jesus, você nunca vai se arrepender. Você pode se arrepender e se frustrar com qualquer outro tipo de pessoa, pode ser pai, mãe, em algum momento, um tio, um amigo próximo, uma amizade muito querida que você possa ter na sua vida, mas com Jesus não existe isso. Ele nunca vai
te decepcionar, Ele nunca vai te abandonar. Por diversas vezes eu pensava que estava abandonado, mas Ele sempre esteve ali comigo. Já cheguei em São Paulo em 86 com dificuldades familiares, já participei de vários processos seletivos onde Deus literalmente colocou a mão e me deu emprego. Já casei na primeira vez que eu vi minha esposa, já tive câncer, já passei por quimio, já tive na UTI, já perdi memória. Vários BOs da minha vida aí. Como vocês mesmos dizem, jovens, várias tretas. Mas Jesus sempre esteve ali. E se tem uma coisa que Jesus sempre me fala, Ele me chama pelo meu nome, porque Ele me conhece pelo meu nome. Márcio Guedes, eu te amo. Ele sempre fala isso. E da mesma forma, eu te digo aqui, Jesus te ama, jovem. Jesus te quer por perto. Ele te conhece pelo seu nome, pela sua personalidade que você tem. Então venha para Jesus, seja apaixonado, sedento por Ele, que com certeza você nunca vai se arrepender por isso. Amém, amém. É emocionante, né, Márcio? É. Eu fico muito feliz. Que bênção, né? Que episódio abençoado, porque é pouco tempo, mas muito conteúdo. Atingir as expectativas aí, gente? Bênção. Gente, não tenho muito mais o que falar. A gente fica por aqui. Obrigada. Obrigada você também, a sua audiência. E até o próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.